Tá todo mundo vendo a tela? Sim, Gisele. Sim. Pronto. Então, vocês tiveram a última aula de genética, não foi? O conteúdo depois de genética é evolução. Vou tentar falar tudo que tem para falar nessa aula, porque a gente já está com o cronograma em cima, né? Então, alguém sabe? Tem alguma noção do que é evolução? Sabe definir evolução? Mais alguém? Não, professora, pode ir. Professora, Oi. já tá aí a definição. Foi, eu ia falar. colocar agora. Mas tu ia dizer o quê? Não, eu ia falar que esse processo de transformações que o ser humano vem sofrendo ao longo dos anos. Não só o ser humano, né? Todos os seres vivos Isso. passam por isso, que a gente vê que as plantas têm as mais basais e as mais desenvolvidas, e assim também são os animais. Tem aqueles que são invertebrados e tem os vertebrados que é onde a gente se encaixa. Então, evolução é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, dando origem a novas espécies. Vocês sabem que tem registro de espécies que hoje não existem mais. Então, a gente sabe que existe um período de tempo para viver cada espécie, porque a evolução ela é altamente mutável. Ela demonstra que, por meio de evidências científicas, que existiram outros seres que tinham características parecidas com seres que têm agora, mas que eles não vivem mais. Então, que aconteceu alguma coisa que fez com que o ambiente se modificasse, com que as espécies se modificassem. Então, o que fez com que surgissem essas teorias, essa teoria da evolução, foi a homologia. Dois termos importantes que é homologia e analogia. A homologia, ela diz que as estruturas têm a mesma origem embriológica em diferentes organismos, mas essas estruturas podem ter ou não a mesma função. Essas estruturas sugerem ancestralidade comum. Eu tenho aqui como exemplo a estrutura que seria os membros superiores no ser humano, mas são os membros anteriores de qualquer animal, de qualquer mamífero que vocês veem. Por exemplo, o primeiro tem o braço do homem, do ser humano. O segundo é a pata dianteira de um cavalo. E aqui do lado, parte de cima, é a asa do morcego. E a imagem de baixo é a nadadeira de uma baleia. Então, vocês vejam que existem estruturas que são comuns em todas essas espécies. É o húmero, rádio, a una, o carpo, o metacarpo e as falanges. Então, isso sugere que ele possui a mesma origem. Então, por isso que a gente é classificado no mesmo grupo. O morcego, apesar de voar, ele contém pelos, ele é mamífero, e ele tem essas estruturas do braço parecida com a nossa, assim como também a baleia. Certo? Alguma dúvida? Sim. E apesar de serem homólogos, a estrutura e esses órgãos são funções diferentes, né? Para cada um. Isso. A asa do morcego é para voar, a pata dianteira do cavalo, ele se fixa no chão. O do homem é mais de apoio, né? Porque a gente não utiliza braços, os braços não são estruturas funcionais, assim, a gente pode viver sem. E a nadadeira da baleia, que é usada para nadar. Alguma dúvida? Não. E a analogia, ela vai para a semelhança morfológica, mas pela função da estrutura, que aqui tem como exemplo a asa do inseto e a asa de uma ave. São análogas porque as duas servem para voar, mas não têm a mesma origem evolutiva, porque as asas de inseto têm uma formação diferente das asas de uma ave, certo? E isso foi visto de forma a estabelecer uma estrutura evolutiva que inicia com os invertebrados, depois passando para os pequenos vertebrados, até que chega nos
peixes cartilaginosos, peixes ósseos, répteis, quer dizer, anfíbios, répteis, aves e ser humano. A evolução... Ninguém tá com dúvida não, né? Se tiver, ele dá um grito. A teoria da evolução foi formulada por Darwin, muitos anos atrás, mas a teoria mais aceita até agora, porque essas coisas podem mudar, pode chegar alguém com um estudo mais avançado e dizer que não é outra coisa, mas a teoria mais aceita até agora é a teoria sintética da evolução, que é chamada de neodarwinismo, que é uma junção dos estudos de Darwin com os estudos de Mendel. Vocês lembram na aula de genética que viram lá questão de primeira e segunda lei de Mendel, como ocorre a passagem de caracteres dos pais para os filhos. Também já estudaram meiose e viram aquela questão do crossing over e tal, que cria variabilidade. Então, foram esses estudos que conseguiram juntar e formar a teoria sintética da evolução, certo? Alguma dúvida? Não, professor. Mais na frente eu vou falar mais um pouquinho disso. Darwin é aquele mesmo esquema. O caso de Mendel, ele era pobre, aí ele teve que virar padre, monge, eu não lembro o que era na época, como é que se chamava, é um religioso, para conseguir estudar. No caso de Darwin, ele era filho de rico. Aí ele estudou realmente porque ele tinha condições de estudar. Então, consequentemente, ele teve contato com muito tipo de gente, todo tipo de gente, e até que ele embarcou no Beagle para fazer uma expedição com o pessoal. Essa expedição durava 5 anos, e ele foi como naturalista. Naturalista, ele fazia o registro de tudo que era espécie viva de ambiente que encontrava por lá. E foi nessa viagem que ele encontrou evidências a favor da evolução. Na segunda imagem tem aqui todo o percurso que foi feito E ao olhar, né, os ambientes, viu que tinha diversas espécies de pássaros nessas ilhas e também animais muito exóticos. Por exemplo, essas tartarugas aqui. Tartaruga, ciguana, esse pássaro aqui vermelho buchudo, que são animais bem diferentes. Então, isso sugere que teve hoje, né, a partir dos estudos de hoje, sugere que houve uma separação dessas ilhas antes, na questão da deriva continental. A Pangeia e tal, que se dividiu. E foi aí que ele desenvolveu a teoria da seleção natural. E também publicou o livro A Origem das Espécies, que é a principal obra dele para a questão da evolução a partir de um ancestral comum. E foi que se tornou a expressão científica dominante para a diversidade de espécies na natureza. Certo? Alguma dúvida? Não. Não, professor. Então, Darwin resumiu a teoria dele em 3 princípios. O da variação. Entre indivíduos de qualquer população, há variações quanto à morfologia, fisiologia e comportamento. Vocês podem ver os seres humanos. Os seres humanos são todos iguais, apesar de serem todos humanos? São? Não. Não. Então, morfologicamente, nós temos vários tipos. A mesma coisa quanto à fisiologia e comportamento. Várias pessoas têm diversos comportamentos. Então, princípio da variação. Tinha que existir a variação. Tempos depois, foi visto que essa variação é principalmente genética. É a partir de mutações que a gente vai ver mais na frente. Outro princípio é o da hereditariedade, que os descendentes se assemelham aos seus genitores mais que a indivíduos não aparentados. Isso não quer dizer que não tenha gente que você nunca viu na vida que vem encontrar ela que ela é parecida com você. Acontece. Mas a tendência é que os descendentes, que os filhos se pareçam com os pais. Certo? O terceiro é o princípio da seleção.
diz que algumas formas são mais bem-sucedidas do que outras em sobreviver e se reproduzir em determinado ambiente, que é o que necessariamente é a seleção natural. O que acontece? Para acontecer a seleção, tem que existir primeiro a mutação, tem que ter a variabilidade. A variabilidade vai estar lá, e geralmente a seleção acontece pelo ambiente. Se o ambiente se modifica, ele vai selecionar o que possui a mutação que vai ser mais bem adaptada àquele ambiente. Certo? Certo. Professora, então a mudança no ambiente está diretamente ligada com as mutações que sofrem os indivíduos para Não, poderem ser. a mutação já existe, certo? A Ah, sim, tá bom. mutação já existe. O ambiente, ele cria pressão seletiva. Entendeu? Entendi. Uhum. Tipo, por exemplo, tem um grupo de animais que vive em determinada região e do nada um lado e se vivem de uma lagoa. Aí do nada a parte da lagoa seca e fica do lado de um território dessa mesma espécie. Mas aí uns vão beber mais água do que outros. Aí os que vão sobreviver, tem uns que vão sobreviver bebendo menos água e tem outros que não vão conseguir sobreviver. Certo? Aí vai estar na mutação de cada um deles para decidir se ele vai aguentar aquela pressão seletiva ou não. Entendeu? Entendi, sim. Mais alguma dúvida? Não, não. Pronto. Para que ocorra a evolução por um mecanismo variacional, tem que acontecer os princípios de variação, hereditariedade e seleção. Tem que ter as três. Voltando à questão das Ilhas Galápagos, tem os pássaros tentilhões, que eles estavam em diferentes ilhas. Vocês viram lá que tinham várias. E eles tinham diferenças morfológicas, principalmente em relação ao bico. Mas via que eles tinham alguma relação entre eles. Você dá para perceber pelas características morfológicas que eles eram extremamente parecidos. Então, o que ele viu foi que ocorreram pressões seletivas aos diferentes ambientes, em parte devido à corrente marítima do oceano, e que viu que tinha 3 espécies diferentes nessas ilhas. E com as análises deles, ele viu que cada animal desse, cada pássaro desse, se alimentava de uma coisa diferente. Por exemplo, esse tentilhão insetívoro se alimentava desses insetos, de borboletas, de pequenos artrópodes. Já o outro tentilhão insetívoro se alimentava de lagartos e outros insetos, mas era diferente do primeiro, era como se fossem insetos mais robustos. O tentilhão herbívoro, ele comia alguns insetos, mas também se alimentava de frutos. E tem o tentilhão arborícola herbívoro, que se alimentava basicamente de frutos. Então, a estrutura do bico, ele estabeleceu uma relação entre o bico dos pássaros e a alimentação deles, certo? Alguma dúvida? Não, professora, tá de boa. Não, professora. Não. Então, ele viu que existia provavelmente um ancestral que se alimentava de sementes no solo, de pequenas sementes. E a partir que são esses aqui, que estão mais embaixo, nessa faixa verde. E daí se dividiu para os comedores insetívoros e para os comedores de cactos e de sementes. Que veja que os comedores de cactos e de semente possuem um bico mais largo do que os que são comedores de insetos, porque os insetos vivem em locais mais estreitos para cutucar. Por exemplo, um buraquinho de uma árvore com cupim ou com formiga. Então, foi a partir daí que ele estabeleceu que existia um ancestral comum para todas essas espécies de pássaros. Quanto à evolução com os
existia alguma mutação, que é a seleção natural. Certo até aí? Uhum. Tudo certo. Certo. Então, o que Lamarck propôs é que existiam ancestrais das girafas que tinham pescoço curto e eles tinham necessidade de alcançar folhas nas árvores mais altas. Então, esse movimento de tentar alcançar mais altos teria resultado no alongamento do pescoço. E esse alongamento do pescoço teria passado para as próximas gerações. Mas, por exemplo, se você é magro e começou a malhar, aí ficou bem forte, bem musculoso. Os seus músculos vão passar de herança para o seu filho? Não, é isso que eu ia questionar, professora. Não, isso aí não tem relação, não. De Exatamente. esticar o pescoço e o descendente dele não é sempre com o pescoço esticado, não. Isso, Pois é. exatamente. E isso é o que foi proposto por Lamarck. Pelo menos é o que dizem que foi proposto, né? Porque há controvérsias nos estudos das ciências. Dizem que foi o pessoal que colocou as palavras na boca dele, né? Mas é isso que a gente ensina. E por muito, tipo, a galera defendia, tem um pessoal que defendia essa vertente, mas com os estudos de Darwin, ele viu que o que acontecia? Existia uma população de girafas, tanto de pescoço curto como de pescoço longo, certo? Tinha de todo tipo de girafa, pescoço curto e longo. Só que chegava uma hora que a comida que estava mais embaixo acabava, e as que tinham o pescoço mais longo conseguiam alcançar as folhas mais altas. Consequentemente, as que não alcançavam morriam por não conseguir comer, e com o tempo, essa característica do pescoço longo tenha se mantido, certo? Aí sim, aí concordo. Não é? Entenderam como funciona a questão da seleção natural? Ele já existe a variabilidade, existe vários tipos de animais com morfologias diferentes, que no caso da girafa era o tamanho do pescoço longo e o tamanho do pescoço curto, certo? E com o tempo, com a escassez de comida nos ambientes mais baixos, só as girafas de pescoço longo conseguiram se adaptar e sobreviver. Consequentemente, elas se reproduziam gerando outras girafas de pescoço longo, mas não porque ela tinha adquirido o pescoço se alimentando de árvores mais altas, mas porque ela já tinha isso em sua genética. Certo? Sim, sim. Alguma dúvida? Não, professor. Então, o que veio na teoria de Darwin? Que uma população não pode crescer indefinidamente por falta de recursos. O que acontece? Não, se a população cresce demais, não vai ter alimento para todo mundo. Então, é muito comum os animais terem um certo controle de natalidade mesmo. Eles sabem que se nascer muitos filhotes, não vão conseguir sobreviver porque vai ter muita boca para comer e não vai ter alimento suficiente. Então, isso altera também o ciclo de alguns animais. Essa escassez de alimento pode criar competição por alimento, por espaço, e é aí que sobrevivem os mais adaptados, por exemplo, os mais fortes. Já viram que os mais fortes sobrevivem? Então, é sobre isso aí. Então, esses mais adaptados têm uma maior chance de deixar descendentes para ocupar aquele lugar. E a seleção natural é a causa dessa mortalidade diferencial, que é o que gera o conceito darwiniano de seleção natural, certo? E o conceito atual, que é o neodarwiniano, que é o que entra com a teoria sintética, é o de sucesso reprodutivo diferencial. Quando junta o darwinismo e o mendelismo. Tinha uma briga para dizer qual era a certa, certo? Só que depois acabaram juntando tudo e vendo que o negócio era só juntando, porque Darwin tinha dados morfológicos
E Mendel tinha dados mais voltados para o lado molecular. Apesar dele não ter tanto equipamento, mas que depois foi comprovado que aquilo era verídico. Então, tem aí uma grande falha de Darwin, que é que ele não conhecia as causas da variação hereditária, que não sei se vocês lembram. Lembra de meiose, que tem o crossing over? Sim. Então, é um processo natural que cria variabilidade genética. E o que ele acreditava era que haviam substâncias de natureza fluida e que o caráter intermediário dos híbridos era resultante da mistura em seus corpos de fluidos dos ascendentes. No caso, acontecia uma mistura do que tinha do pai e da mãe, que eles nem sabiam o que era, e que dali ia gerar os mais adaptados. Só que aí surgiu a crítica à seleção natural. Se era para escolher o melhor fluido, então não tinha como ser uma seleção natural, porque existia uma escolha, certo? Entenderam essa parte? Não, esse finalzinho não. Não. Viajei. Vê só, Darwin acreditava que ia ter uma mistura dos caracteres do pai e da mãe, e que essa mistura ia gerar o melhor descendente, certo? Entenderam isso? Sim. Então, aí esse cara aqui, Jenkins, gerou essa crítica à seleção natural. Se ela é natural, não tem como escolher o melhor. Vai ser uma questão aleatória. Verdade. Isso. Agora sim, entendi. Vai ser aleatório, certo? Que é o que a gente viu em Mendel, não é? A aleatoriedade da junção dos gametas, certo? Tanto em Mendel como meiose, etc. Certo? Aí surgiu a teoria sintética da evolução. Sob o ponto de vista genético, e existe a condição básica, que é a variabilidade, que é para que ocorram os processos evolutivos. E essa alteração de frequência alélica vem aqui para os fatores que alteram as frequências alélicas da população. Que frequência alélica, professora? Oi? O que é frequências alélicas? É a quantidade que os alelos aparecem naquela população. Lembra de quando você estudou azão, azinho? Sim. Aquelas letras representam os alelos, certo? Sim? Entendi. Eles representam os genes que é composto por pares de alelos, que é a metade que você pega do pai e a metade que pega da mãe, certo? Aí vem os fatores que alteram as frequências alélicas da população. Um processo que cria variabilidade é a mutação, que é um processo natural, certo? A gente vai ver mais à frente como acontecem algumas mutações. Processos que ampliam a variabilidade. Recombinação genética, hibridação, alterações na estrutura e no número de cromossomos e a migração. E tem os dos processos que criam variabilidade, que eu citei agora. Mutações pontuais ou mutações gênicas. São alterações na sequência do DNA de um gene, que pode ser substituição de nucleotídeos na região codificante de um gene, pode ser inversão na ordem dos nucleotídeos, resultando na codificação de aminoácido diferente na cadeia polipeptídica. Vocês entendem essa... Não, você tem que traduzir para a gente. Certo. Vocês lembram do que são formados os genes? Vocês lembram o que são genes? Pedaço do DNA, né? Isso. O gene é um fragmento do DNA que vai conferir uma proteína
para realizar alguma função no corpo, certo? Aí esses genes, eles são formados por sequências de aminoácidos. A cada 3 aminoácidos, a cada trinca de aminoácidos forma, a cada trinca de base do gene forma um aminoácido. Lembra que tem A, T, G e C no gene? Vocês lembram disso? Sim. Então, por exemplo, ATG vai codificar um aminoácido, AUG vai codificar outro. Então, a junção desses aminoácidos vai formar uma proteína, e essa proteína vai ter uma função no corpo, certo? Certo. Lembraram que é um gene, né? Então, por isso que a substituição de nucleotídeos na região codificante de um gene vai causar alterações gênicas, né? O segundo ponto aqui de inversão, no caso aqui é o terceiro, inversão na ordem dos nucleotídeos. Os nucleotídeos na ATGC, se muda de ATG para AGG, já muda a codificação do aminoácido, que vai ser diferente, vai gerar uma proteína diferente. A adição ou deleção, quer dizer, pode gerar uma proteína diferente ou manter, depende daquela tabelinha de aminoácidos, que ele indica qual a junção de trinca vai gerar aminoácido. Adição ou deleção de um nucleotídeo na área codificante. A área codificante é a área que forma gene, que pode causar na leitura e produzir uma proteína diferente. Entenderam essa parte? Sim. Mutações cromossômicas estruturais. Resultado da quebra e reunião de cromossomos que podem afetar um único gene quando a quebra ocorre na região codificante. Por exemplo, tem um gene que tem 50 pares de base, mas vai ocorrer uma quebra no número 30. Então, vai alterar o gene, talvez até perca a função do gene em questão desse tipo de mutação. Deleção e duplicação em pequenos segmentos, bem como inversão e translocação em segmentos de cromossomo. É a mesma coisa, só que é o mesmo processo que pode alterar a função do gene, só que o que vai acontecer é duplicar algumas regiões. Por exemplo, onde tem AUG, repetir, AUG, 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 AUG. E aí acabar também perdendo a função, ou acrescentando alguma função. Não tem como saber. E são esses rearranjos que modificam os grupos de ligação dos cromossomos envolvidos. Certo? Vocês entenderam? Sim, professora. Sim, professora. Então, aqui um exemplo de mutações cromossômicas estruturais. Na letra A, tem os cromossomos homólogos, eles têm os mesmos genes, nos dois. Eles foram e trocaram fragmentos. Conseguem ver aí essa questão de troca de fragmentos. Um ficou maior que o outro. Não ficou maior, não. Um ficou maior que o outro na troca, ó. Cortou entre o E e o F de um cromossomo e entre o D e o E do outro, certo? E o que aconteceu? Nessa troca de fragmentos, um ficou maior e o outro ficou menor, faltando um gene nessa região. O que aconteceu? Foi um erro de troca de fragmentos, certo? Aí, nisso, causou uma duplicação no cromossomo e no outro uma deficiência. E isso pode gerar diversas consequências. No item B, tem um cromossomo apenas, numerado de 1 a 11, e que aconteceu um caso de inversão, onde tinha a sequência 6, 7, 8 e 9, na inversão ficou 9, 8, 7, 6. Isso pode ser em questão de multiplicação celular, de meiose, isso pode acontecer em diversas situações. E aqui no C, tem como exemplo de troca de 2 pares de cromossomos diferentes.
Existem dois pares de homólogos, que é um maior e esse menor, o amarelo e o verde, e eles trocaram fragmentos entre um homólogo de cada. E isso é o que chama de translocação, que é essa troca de fragmentos entre pares de cromossomos homólogos. O que aconteceu? Modificou a estrutura dos dois pares de cromossomos, certo? Certo, professora. Poxa, misturou letras com número, não foi na translocação. Isso, é porque eles trocam entre cromossomos, entre pares de homólogos, não é entre cromossomos homólogos. Professora, Oi. a senhora poderia explicar de novo a letra A? A letra A é V. Tem dois cromossomos homólogos que eles vão realizar a troca de fragmentos. E isso pode acontecer em diversas situações, de multiplicação celular ou divisão celular. Então, o aqui que está de rosa e vermelho, né? O que está em rosa, ele quebrou, ele fez o corte entre a letra E e a letra F. E o outro fez o corte diferente, foi entre a letra D e a letra E. E ao trocar esse fragmento, ele formou dois cromossomos de tamanho desproporcional, causando uma duplicação no E, que o S acabou se repetindo, e uma deficiência no outro cromossomo. Certo? Sim, professora, obrigada. Oi? Faltou o E no pequenininho. Isso. E aqui é um exemplo de mutações numéricas. O que acontece? A divisão celular normal é o que está no primeiro item, nessa primeira, do lado esquerdo. Que uma célula, no caso aqui é uma mitose. É uma mitose, que uma célula 2N forma mais duas 2N. Lembram disso, né? A célula duplica a quantidade de tamanho para depois se dividir. Aí formam duas células filhas 2N. O que acontece na segunda situação, do lado direito? Eles adicionaram que tem divisão celular com colchicina. Colchicina é uma substância que faz com que a célula pare na metáfase. Na metáfase, a quantidade de cromossomos da célula está duplicada. Então, ao invés de ter 2N, na metáfase tem 4N. E como ele segurou esse processo, acabou gerando uma célula poliploide, uma célula 4N. Certo? Certo, professor. Você poderia voltar um pouquinho, repetir de novo essa parte aí? Posso. Vê só, aqui é um processo de mitose, certo? Uma célula 2N vai formar outras duas células 2N. Então, ela duplica sua quantidade de cromossomo de 2N, já para 4N. E de 4N ela se divide formando duas 2N, certo? Formando duas células iguais a ela. O que acontece na segunda situação aqui do lado direito é que foi adicionado a colchicina. A colchicina é uma substância que bloqueia a divisão celular. Então, ele faz com que pare na metáfase. Nisso, ao parar na metáfase, ele está com a quantidade de cromossomos da célula duplicado. Então, ele vai formar uma célula poliploide, uma célula com 4N, que tem 4 conjuntos cromossômicos ao invés de 2. Certo? Ô, professora, em caso de pessoas que começam a gerar câncer, seria isso? O câncer não chega a ser exatamente isso. É um crescimento anormal de um tipo celular. Certo? Um crescimento que não era para acontecer. E, geralmente, os mecanismos das células, eles mesmos já matam essas, eles já mesmos já causam a morte celular quando ela tem algum problema desse. Aí, quando não é ativado o processo de morte celular, acaba desenvolvendo câncer. Certo? Professora, e ele é oriundo de qual processo? O de meiose ou de mitose? O câncer? O câncer Isso. é mitose. Ah, tá bem. Meiose é só formação de células germinativas, certo?
recombinação. Tem aqui os parentais, lá em cima, homozigotos, azão, azão, bezão, bezão, azinho, azinho, bezinho, bezinho. E eles se juntam. Os gametas do primeiro parental se juntam com o segundo parental e formam dois seres com a mistura de genes deles, que é esse que tem meiótico e diploide, F1, certo? A partir daí, com o cruzamento, teste com outro que é igual ao segundo parental, que é azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele vai gerar essas progênies aqui, que vai ter os que são iguais aos parentais, que são esses dois primeiros, que é igual a F1, que é azão, azinho, bezão, bezinho, e o outro que é igual ao pai, que é azão, azinho, 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 bezinho, bezinho, e vai gerar o recombinante. Por que recombinante? Porque ele vai ter a disposição de genes diferentes dos parentais. Por exemplo, ele vai ter azão, azinho com bezinho, bezinho, e azinho, azinho com bezão, bezinho, certo? Certo. Certo. Isso são iguais. Azão, Tem os pares de alelos iguais. Sim. O que é hibridação? É a junção desses gametas. Então, a espécie da população A cruzou com a espécie da população B e gerou a população híbrida, que é esse que tem azão, azinho, azão, azinho, certo? E os processos que ampliam a variabilidade, tem aqui a migração. O que é a migração? É quando seres de outro ambiente passam para determinado ambiente. Tipo, é como os japoneses vieram morar no Brasil. Foi uma migração que eles fizeram, o mesmo processo. Aí, consequentemente, quando chegam, se misturam. Então, aqui nessa imagem tem a primeira, tem uma população azão-azão, certo? Composta apenas de indivíduos desse tipo, que é a população original, e tem os imigrantes. E nos imigrantes tem tudo quanto é tipo de gene. Tem intermediário, azão-azinho, tem azão-azão também tem azinho-azinho, certo? Estão enxergando isso? Aí, esses imigrantes entram em contato com a população original e se intercruzam, certo? Com a população original. Tarde. Sim. Aqui é no caso de essa primeira imagem, que está do lado esquerdo. É um caso que pode acontecer em diversos lugares, deve ter acontecido em diversos lugares. Existe uma região que tem água, que tem floresta, e acaba que, com o tempo, essa região passa por processo de desertificação. Seja por exemplo, essa região era próxima do litoral e, por movimento de placas tectônicas, surgiu uma barreira como a montanha. Essa montanha impedia começou a impedir que passasse tanto água como vento para o outro lado. Então, ocorreu o processo de desertificação. E com essa alteração de ambiente, morreram vários animais, inclusive até destruiu a floresta. Então, consequentemente, a falta de vegetação também indica a falta de habitat para todo mundo. Então, morrem muitos indivíduos.
Aí o que acontece? Com o reflorestamento, começa a aumentar essa área de ambiente, começa a aumentar o ambiente para os animais viverem, e, consequentemente, eles se espalham, certo? Certo? Certo, professora. Certo. E o outro é a deriva genética, que vem muito para a questão de efeito fundador de uma espécie. O que acontece? Algumas espécies que viviam em determinada região, que é assim mais do lado direito, certo? Algumas espécies que viviam numa região resolveram sair de lá, migraram para outro local. Aí, consequentemente, começaram a se intercruzar e gerar certo? Por estar em isolamento. Essa questão da seleção natural, ela foi explicada em partes com esse estudo, indicando que a seleção natural era um mecanismo direcional não aleatório, que aqui, como exemplo, tem o estudo com as mariposas. Essa branquinha que tem aqui, que está na uma árvore negra, vocês podem ver que tem uma espécie que também que é quase da mesma cor do tronco. Conseguem ver? Sim, sim. E a mesma coisa acontece na outra árvore que é mais clara. Tem uma mariposa mais escura, mas por aqui, é porque tá ruim a imagem, mas por aqui por cima também tem uma dessa aqui que é clara, que ela consegue se camuflar. Então, essa é a mariposa do mesmo tipo, ela só se diferencia na coloração, que é o que aquela questão da variabilidade, chamada de polimorfismo, que tem a forma típica, que é a cinza clara, e a carbonária, que é a cor escura. E como predador delas, elas tinham duas espécies de pássaros. E o que aconteceu? Esse cara, Cantwell, criou várias mariposas, marcou elas, ele sabia quais eram as dele, e lançou em duas áreas diferentes. Existia uma área industrial, que essa área industrial tinha muito lançamento de fumaça. Consequentemente, alterava a cor e ficava meio acinzentado. E a área não industrial, só um momento. E a área não industrial era a região que tinha as árvores da cor mais escura. Então, quando ele lançou essas mariposas, ele percebeu que quando essas de cor cinza estavam na região que tinha árvores de cor escura, elas eram mais predadas, porque elas eram mais fáceis de ver pelos pássaros. E o mesmo aconteceu com a mariposa carbonária em áreas que as árvores estavam acinzentadas. Elas foram mais predadas do que as mariposas de cor cinza. Então, consequentemente, isso aí é uma forma de seleção de acordo com o ambiente. Existia variabilidade dos dois tipos de mariposa e, de acordo com o ambiente, uma sobrevivia mais a um do que a outra. Certo? Certo, professor. O ambiente alterava a cor delas, né? E elas ficavam visíveis para os Não. pássaros. Calma. Elas tinham as duas cores diferentes. Não, entendi. Existia a cinza e a preta. Existia a cinza e a preta. O que mudava era o lugar. Em lugar que tinha essas árvores escuras e que lançavam os dois tipos de mariposa, as cinzas eram mais predadas do que as escuras, as carbonárias. Porque elas apareciam mais nas árvores. Certo? Sim. Entendi.
Pronto. E tem os processos que levam a maior adaptação. O isolamento reprodutivo, ele impede ou dificulta a troca de alelos entre as duas populações. E tem, do isolamento reprodutivo, tem os mecanismos pré-zigótico, que é o que impede a formação do zigoto, e os pós-zigóticos, que os zigotos, quando são formados, eles são inviáveis ou dão origem a indivíduos fracos ou estéreis. Do mecanismo pré-zigótico, o que pode influenciar o hábitat é o período, o hábitat é a localização, certo? Sazonal temporal é o período em que elas vão ter maturidade sexual, que vai variar. O etológico, que é a questão das populações que são isoladas por comportamento diferente. Tipo, apesar de ser da mesma espécie, eles se isolam. E tem um mecanismo que é a fecundação cruzada impedida ou restringida por diferenças estruturais dos órgãos reprodutivos. E também tem incompatibilidade gamética, que os gametas não sobrevivem em órgãos reprodutivos estranhos. Por exemplo, nunca que vai acontecer um cruzamento de um cachorro com um gato, certo? Porque eles têm incompatibilidade gamética. Mecanismos pós-zigóticos, que tem viabilidade e debilidade do híbrido, é quando a geração seguinte morre ou é fraca, e tem a esterilidade, quando a geração seguinte nasce estéril, ela não consegue se reproduzir. Aqui tem um processo que é de migração. Por exemplo, uma espécie coloniza um território e essa mesma espécie tem subpopulações e se separam. Uma fica na região das montanhas e se adapta à região da montanha e outra se adapta à região do lago. Consequentemente, elas começam a ter diferenças e chega a um ponto que essas diferenças geram duas espécies diferentes, certo? Certo. Isolamento reprodutivo ou geográfico. O que acontece? Aqui tem duas populações do lado esquerdo. Tem duas populações que foram separadas geograficamente. Aqui surgiu uma fenda entre as duas populações. Elas duas sofreram diversificação genética em relação à primeira população. Seja por isolamento geográfico, elas estão separadas uma da outra, como por isolamento reprodutivo, porque elas não se reproduzem mais entre si. Então, consequentemente, a primeira diversificou de um jeito e a outra diversificou de outro, surgindo duas novas espécies diferentes, certo? Certo. Dois animais que a gente consegue ver que eles são muito parecidos, mas que são espécies diferentes. É o cavalo e o jumento. Certo? Vocês veem que eles têm características parecidas, mas são espécies diferentes. E se eles intercruzam entre si, gera o quê? Um burrito. Não. Gera um ser estéril. Peraí. Gera um ser. Peraí. O meu aqui. Só um momento, que aqui deu uma travada legal. Vocês estão me vendo?
Tá cortando, professora. A gente tá lhe vendo, mas tá. Sim. Estão me ouvindo? Porque deu um. Não sei o que foi que deu aqui, Sim. a louca. Pronto. E o cruzamento. Eu tava falando do cruzamento do cavalo e do jumento, não foi? Sim, professora, dá o quê? Dá na mula. A mula, isso. A mula é estéril. A Pode mula não explicar se reproduz. Qual Oi? a diferença da mula pro burro? Tem várias. Eita, peraí. Tipo. Tem várias. Da feição é diferente. Tem que ver foto. Eu acho que eu não botei aqui, não. Eu vou procurar. Mas depois procura. A mula é menorzinha, né? É mais rechonchuda. Tem que procurar foto. Eu não botei foto, não. E com isso tem o processo de especiação. Que a especiação é a formação de novas espécies, que engloba todos os processos de evolução já comentados, geralmente associado ao isolamento geográfico, que viram o que foi acontecer nessas últimas situações. Os mecanismos geradores e amplificadores da variabilidade ocorrem e fornecem os recursos necessários para tornar uma espécie mais adaptada e resistir às alterações ambientais. E, por fim, espécie pode ser definida como um grupo de organismos capazes de reproduzir e originar descendentes férteis. Por exemplo, não tem o cachorro? Os cachorros, eles se reproduzem quase todos livremente e geram descendentes, não é isso? Pessoal? Oi, professora, a senhora pode repetir? Por exemplo, eu falei aqui que espécie pode ser definida como um grupo de organismos capazes de se reproduzir e originar descendentes férteis. Em questão de cachorro, certo? O cachorro doméstico, todos têm a mesma espécie. E ele pode se reproduzir entre vários deles e gerar descendentes férteis, certo? Certo. Sim. Agora, um pincher, apesar de serem domésticos, um pincher pode intercruzar com um pastor alemão? Acho que não, professora. Por questão morfológica, é inviável, certo? Porque eles têm estruturas corporais diferentes. Um é muito grande e o outro é muito pequeno. É verdade. Verdade. Por É um mais print, que né, ele... professor? Oi? Professora, no caso. A senhora falou um print, né? O cachorro. Isso, um pincher, que é aquele pequenininho, que é estressado. Aí imagina, isso já é uma questão de isolamento, já é um isolamento reprodutivo, que não permite um cruzamento entre esses dois, certo? Sim. Vocês têm alguma dúvida? Não, professora. Não, professora. Acho que não. Então, acabamos a parte de evolução, certo? Cadê? Acabamos a parte de evolução, ainda bem que consegui dar tudo, que eu nunca consigo fazer tudo. Eu vou colocar o material. Se vocês me lembrarem, eu agradeço, certo? Porque eu não lembro de mandar as coisas. Certo, professora. Agradeço pela aula. Obrigada, professora, pela aula. Cadê Jéssica? Oi, Obrigada, Gisele. peraí, deixa eu... Mano. Por nada.